Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. E hoje eu gostaria de falar algo muito interessante que foi escrito pelo profeta Isaías no seu livro, no capítulo 30, verso 15. E nós vamos encontrar aqui duas palavrinhas muito interessantes para o dia de hoje, para o momento que nós estamos vivendo. Olha o que diz o texto. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Interessante esse texto, que existe uma disponibilidade para nós acerca da salvação e da força, acerca de duas coisas tão poderosas que nós precisamos para os dias de hoje: salvação e força. Mas ele encerra o texto dizendo: mas não o quiseste. É interessante que no mundo quebrado e revirado que nós estamos vivendo nos dias de hoje, por vezes é muito difícil descansar o nosso coração e manter os nossos olhos fixos no Senhor. Mas é interessante também que nós precisamos nos esforçar para dar atenção ao que o Senhor diz, pois Ele concede o vigor tão almejado, tão desejado, em dias tristes, frustrantes e cansativos. Nesse versículo, o profeta Isaías alerta ao povo de Deus quanto à rejeição a dois quesitos importantes na vida de qualquer pessoa: salvação e força, e elas só podem vir de Deus. E talvez a pergunta que esteja no seu coração é: mas salvar de quê? Vigor para quê? Todas as pessoas sem Deus já estão condenadas em um triste destino, a não ser que elas aceitem a oferta gratuita que Jesus Cristo dá. Quando ele escreve em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que nós precisamos entender é que todos nós somos fracos quando nós nos apoiamos na nossa própria força. Todos nós nos encontraremos fracos quando nós nos apoiamos somente nas nossas forças, na nossa força, na nossa capacidade. E conforme a palavra do Senhor, a salvação é obtida através do arrependimento, do descansar nele. E descansar significa sustentar-se, entregar-se, tranquilizar-se no Senhor. A verdadeira força e consistência, elas estão na quietude e em confiar verdadeiramente em Deus. Sabe, queridos, parece simples, mas não é. Muitas vezes estamos vivendo no meio de tanta agitação, de tantas informações. Nós estamos vivendo a era das informações rápidas, do imediatismo. Estamos no meio de tantas vozes e muitas vezes não conseguimos discernir a voz de Deus. Para que nós possamos discernir a voz de Deus, é necessário quietude. É necessário parar um pouco e buscar esse amparo nessa voz maravilhosa, doce, sublime, que sopra sobre as nossas vidas, nos direcionando, nos guiando. Na palavra de Deus nós encontraremos alento para viver plenamente a vida com Jesus e ser forte e resistente para suportar
os dias maus. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos encontrar salvação e força em Deus. Deus se agrada de corações arrependidos. Deus se agrada de corações quebrantados. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos confessar as nossas falhas. Nós precisamos confessar os nossos erros, os nossos pecados a Deus. Nós precisamos falar para o Senhor onde está a nossa limitação, a nossa dor, pedir perdão, confessar a Ele aquilo que tem nos separado da presença dEle. Sabe, queridos, nós precisamos separar um tempo para estar a sós com Deus, nos desconectarmos um pouco dos eletrônicos, nos desconectarmos um pouco dessa velocidade que é a informação e nos conectarmos em Deus. Buscar a Deus em secreto, de todo o coração, sem pressa, sabe? Sem hora para acabar. Nós precisamos ter um tempo de qualidade, nós precisamos colocar Deus no nosso foco. E é muito interessante que nós muitas vezes queremos desenvolver um projeto, desenvolver um trabalho, desenvolver algo. Passamos horas estudando sobre aquilo. Dedicamos horas estudando sobre aquilo que pode ser e se tornar a nossa maior realização pessoal. Mas muitas vezes nós não passamos horas, não investimos tempo ouvindo a Deus, sabendo quem Deus é. E muitas vezes as telas, a mídia, o entretenimento tem distraído a nossa vida. E por conta disso, o que nós temos encontrado é fraqueza e muitas vezes nós nos perdemos no meio dos processos que a vida nos dá. E há uma intenção de Deus em nos dar salvação e força. Precisamos ler, meditar, orar, estudar, ouvir o que Deus tem para falar. Até porque Ele é alimento, Ele é luz, Ele é lâmpada para os nossos pés, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o nosso sustento. Então o que eu queria que você entendesse nesse dia de hoje é que nós precisamos parar um pouco. Nós precisamos buscar em Deus salvação e força. Nós precisamos encontrar nele esses dois atributos para as nossas vidas. Vou ler novamente Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe a sua caminhada com Ele. E eu quero finalizar dizendo: tenha tempo de qualidade com o teu Deus, com o teu Senhor. Tenha intimidade com a sua palavra. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque salvação e força o Senhor tem para nós. Mas para termos salvação e força, nós precisamos nos converter e aquietar o nosso coração em Deus. Nós precisamos estar tranquilos e confiantes em Deus. Quando isso acontece, nós recebemos salvação, nós recebemos força e prosseguimos na nossa caminhada triunfantemente. Que assim seja, Pai, a nossa caminhada. Uma caminhada de salvação, uma caminhada de força, uma caminhada de ajuda que vem do alto, uma caminhada da provisão do Senhor. Por quê? Porque nós buscamos, conhecemos e prossigamos em conhecer a esse Deus maravilhoso. Que nós possamos ter tempo de qualidade com Ele. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos proporciona isso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, e até o nosso próximo devocional. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.